Bora, bora, torcedor! Você tá pronto? Hoje o papo é daqueles que todo amante do futebol brasileiro curte. Nós vamos falar das maiores goleadas, dos públicos que lotaram os estádios e ainda a campanha invicta de um time que vem fazendo história no primeiro turno. Tudo isso sobre o primeiro turno, tá? Do Brasileirão que se encerrou hoje, dia 11/8. E a gente vai ver também o seguinte, tem time quebrando recordes, torcida fazendo muito barulho e muito número curioso que você provavelmente não tenha visto ainda em nenhum lugar. Então fica comigo até o final, porque certamente esse vídeo tá bom demais e eu conto tudo com riqueza de detalhes depois da vinheta. Mas vamos lá, deixe seu like para fortalecer, se inscreva no canal, comenta aqui qual foi o jogo que mais te impressionou nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos embora com o Estampa Manchete, fim do primeiro turno do Brasileiro 2025, as maiores goleadas, recordes de público e Bahia, sim, Bahia é tema aqui. O primeiro turno do Brasileirão 2025 tá chegando ao fim, não, já chegou ao fim, mas é claro, tem jogos atrasados, né? Mas a gente já tem uma estatística, algumas estatísticas que merecem destaque. Oficialmente ele se encerra depois que os jogos atrasados acontecerem, mas vamos embora. Com a tabela ainda está meia, né, bagunçada, 12 partidas atrasadas por causa do Mundial de Clubes e dos playoffs também da Sul-Americana. Então pode rolar mudança na posição, enfim, do que a gente vai falar aqui, mas serve para o parâmetro, tá bom? Das 8 maiores goleadas do primeiro turno, 3 foram do líder Flamengo, 2 do vice Cruzeiro e outras 2 do Botafogo, que está no 5º lugar, né? Até o Fortaleza, que hoje está na zona de rebaixamento, também entrou nessa lista com uma vitória daquelas que foi impressionante. Então, na tela vou colocar para você agora, não é esse, deixa eu ver aqui as maiores goleadas, né? As maiores goleadas até o momento são as seguintes: Flamengo e Juventude pela 4ª rodada no Maracanã, 6-0 para o Flamengo, 5-0 o Fluminense em cima do Juventude na 8ª rodada lá no PV, no estádio Presidente Vargas. Flamengo 5, Fortaleza 0 na 11ª rodada também no Maracanã. Fortaleza 0, Botafogo 5, meu amigo, na Arena Castelão, na 19ª rodada, nessa rodada que se encerrou agora. Flamengo 4, Corinthians 0, né? 6ª rodada no Maracanã. Sport 0, Cruzeiro 4 pela 8ª rodada na Ilha do Retiro. Botafogo 4, Internacional 0, 8ª rodada lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E Cruzeiro 4, Juventude 0 pela 15ª rodada no Mineirão. Talvez dessas aí você torcedor pode dizer aqui nos comentários qual você acha mais impactante. Na minha opinião, esse Flamengo e Corinthians tem um impacto imenso porque é um clássico, né? Flamengo e Juventude, ok, com todo respeito ao Juventude. Impressionante é o Fortaleza, né? O Fortaleza não vem bem, mas conseguiu 5-0 no Juventude. Eu acho que o Flamengo e Fortaleza também, ok, tá nada contra o Fortaleza, mas espera-se que o Flamengo goleie. Botafogo Internacional, o Botafogo tá bem, mas é esquisito também ver o Inter levando goleada assim, mas eu acho que eu fico pelo menos com Flamengo 4, Corinthians 0 aí, como pelo menos aqui tem a goleada mais pesada, né? Claro que em números Flamengo e Juventude é a maior, mas Flamengo e Corinthians tem um peso bem interessante, né? Agora falando outra coisa, é o seguinte, dando continuidade aqui, se tem uma coisa que não muda é o seguinte: o Brasileirão é a paixão da torcida. Em 2024 a gente já tinha visto a segunda maior média de público da história, com 25.781 pagantes por jogo, só perdendo para 2023. E em 2025 os números continuam bem altos, tá? Estou falando de público agora. Flamengo mais uma vez lidera o ranking da média de público, passando da marca de 1 milhão de torcedores como mandante. Corinthians e São Paulo completam este pódio aí, tá? Os 3 melhores no caso, Flamengo, Corinthians e São Paulo. O maior público do ano até agora é no Maracanã, 67.501 pessoas vendo o Flamengo atropelar o Corinthians
por 4-0. Vou colocar na tela mais uma vez na tela aqui. Tá aí as 5 maiores as 5 maiores públicos, as 5 maiores médias de público, né? O top 5 aí, a fonte aí é Goal, né? Goal.com. Você pode acessar lá e ver a lista, tem uns 20 lá. Flamengo, né? Flamengo aí com um pouco mais de média de público de 57 mil torcedores. A média de público do Cruzeiro um pouco mais de 45 mil torcedores. E Corinthians um pouco mais de 40 mil torcedores. Eu tinha falado que São Paulo estava no top 3, mas eu errei, né? São Paulo 31, um pouco mais de 38. E Bahia, olha o Bahia representando bem o Nordeste aí, ó. O meu bom e velho Nordeste, com um pouco mais de 37 mil torcedores por média. Então tá aí o top 5 nesse primeiro turno aí. A tendência agora os jogos serem mais decisivos e a torcida comparecer mais, né? Então essas médias podem aumentar. Se quer ver a lista completa, www.goal, né? Goal tá escrito aí embaixo das imagens aí. Você pode ter a lista de 20 dessas médias de público e os maiores públicos com mais detalhamento, né? Dando sequência por aqui, agora falando do Bahia, que representa bem o Nordeste nesse Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar dele. Ele tá chamando muita atenção pelo fator interessante que no futebol é quase tudo, né? Que é a regularidade. O Bahia, eu vou dizer para você, o empate com o Fluminense manteve o tricolor no G4 e aumentou para 7 jogos a sequência invicta, ou seja, a maior até o momento do Brasileirão, de encerramento desse primeiro turno, né? Mais uma vez eu vou colocar na tela aí para você, torcedor, o seguinte, essa sequência toda do Bahia. Vamos lá, essa sequência do Bahia tá o seguinte, perdeu para o Grêmio na 10ª rodada, e aí, meu amigo, vem, ó, Bahia 2-1 no São Paulo, Bahia 3-0 fora de casa no Bragantino, Bahia 2-1 no Atlético Mineiro dentro de casa, Bahia 1-1 com o Fortaleza pela 15ª rodada, Bahia 3-0 no Juventude na 17ª rodada, Sport e Bahia 0-0, Bahia 3, Fluminense também 3 nessa última rodada, 19ª. Destaque pro seguinte aí, que o Bahia ganhou do São Paulo, ganhou do Bragantino, ganhou do Atlético Mineiro, né? São Paulo e Atlético Mineiro, né? Grandes clubes, né? Não que o Bragantino não seja, tudo bem, mas São Paulo e Atlético Mineiro tradicionalíssimo, né? Mas aí o Bahia não manteve essa mesma média de vitórias em cima dos confrontos e os chamados clássicos regionais, né? Com o Fortaleza foi empate, o Fortaleza não está tão bem assim, com o Sport outro empate, o Sport está péssimo no Brasileirão, né? É interessante, né? Isso daí, que como pode a influência do clássico regional, né? Se fazendo valer a influência do clássico regional. Agora o detalhe é que o Bahia ainda pode fazer o melhor, né? Ainda melhor neste segundo turno. O recorde de hoje é 31 pontos alcançado em 2019 pelo Bahia e 2024. E sabe o que é curioso? O seguinte, o Bahia já tem 30 pontos em 17 jogos, ou seja, ainda tem 2 jogos atrasados para tentar bater a marca contra a Internacional e o Vasco. Então, nem Internacional também, muito menos o Vasco, então tem toda a possibilidade do Bahia bater esses recordes aí. Rogério Ceni falou o seguinte, depois do jogo, que o time tá criando mais, tá mais perto do gol e tá jogando melhor do que o ano passado. Mas também reconheceu que as ausências, por exemplo, de Eric Puga atrapalha bastante, já que ele era uma peça ainda muito importante para o ataque do Bahia. Bahia, pai, abre aspas para Rogério Ceni. Acho que jogamos melhor esse primeiro turno do que o ano passado. A gente cria mais, somos mais agudos. Claro que a ausência do Puga faz falta, mas vejo o time ter mais oportunidade e joga melhor. Só não conseguimos fazer o mais importante, que é o gol. Ele está se falando aí dos últimos jogos, né? Torcedor, muita coisa boa nesse primeiro turno aconteceu. Agora é o seguinte, fechado o primeiro turno, as goleadas históricas, arquibancada cheia, médias de público, agora que venha um segundo turno ainda melhor, né? Agora eu quero saber de você, tá? Pra você, qual foi o momento mais
marcante e impactante desse primeiro turno? Comenta aqui embaixo, deixa o like, claro. O like vai distribuir esse vídeo. Vamos lá, galera, vamos lá. Esse canal começou zero agora, novo. E vamos lá pedindo aí o seu engajamento, trazendo vídeo todos os dias, com exceção, às vezes, da segunda-feira, porque eu faço o canal do Alvirrubrocast, que é voltado para o meu time do coração, que é o América. E aí na segunda a gente tá meio cansadinho, mas vamos embora, seguindo por aqui, tentando trazer vídeo todos os dias. Eu conto com a sua audiência, eu conto com a sua participação nos comentários. Um abraço, tamo juntos e valeu, torcedor!